aqui quer viver grandes coisas com Deus? Uma coisa é você querer grandes coisas de Deus. Outra coisa é você querer viver grandes coisas com Deus. Querer grandes coisas de Deus, você pode querer uma bela casa, um belo apartamento, um belo carro. Querer viver grandes coisas com Deus é você querer uma interação com Deus, naquilo que você vive, naquilo que você faz. Algumas pessoas só querem presentes de Deus, não querem ser instrumentos de Deus. Algumas pessoas não entenderam que a grandeza não está só em receber, mas em ser e em fazer. Fazer com Deus, executar com Deus. Algumas pessoas dizem: pastor, eu queria orar e ver um milagre. Ontem nós tivemos aqui uma festa, a festa da colheita. A gente estava homenageando os novos líderes de célula, os novos supervisores, nos alegrando aqui. O café da manhã foi um café carioca, pão na chapa, café pingado. Nada mais boteco, né? Foi muito legal e tal. Depois, na hora do almoço, churrasquinho, farofa, bem carioca. E a gente celebrou aqui. Teve um grupo, Chega Mais para Cristo, que eu adoro os caras, são sensacionais. Fizeram aqui um pagode gospel. Foi uma festa muito legal aqui. Mas uma coisa que me impressionou é que enquanto eu estava atendendo as pessoas, tirava foto com um, falava com o outro, a quantidade de milagres que me contaram. Meus irmãos, está acontecendo muito milagre aqui na igreja. Eu fiquei assustado ontem, tumor no cérebro. A foto aqui com tumor, a foto aqui sem tumor, sumiu. É gente com câncer em outras áreas do corpo. O câncer aqui, o câncer sumiu. As pessoas orando e milagres acontecendo. Pelo menos só ontem, uns 4 milagres de câncer me contaram aqui. E eu pedi até aos pastores: olha, vamos recolher esses testemunhos, vamos apresentar para a igreja, porque está acontecendo um movimento novo do Espírito no nosso lugar. Muitos: pastor, mas não curou todo mundo. Não cura todo mundo, porque não sei, Deus é soberano, quem sou eu para entender? O fato é que muitas curas e os testemunhos de transformação de vidas, esses então, foram muitos ontem. Gente que estava com o casamento acabado, uma vida destruída, e falando: pastor, uma pessoa da igreja me convidou, fui para a célula, Deus falou comigo na célula, e o nosso casamento foi restaurado. Nós já somos líderes de célula, agora nós já somos supervisores de célula. Fala: meu Deus, não tem preço. Algumas pessoas contando histórias que eu fico assim assustado. Ontem eu encontrei com uma pessoa, ela não é da nossa igreja, e ela me contou que o filho dela virou para ela e falou que não era merecedor da família que ele tinha, que a vida não tinha mais valor, que ele não tinha mais prazer na vida. Essa mulher, que não é da nossa igreja, é psicóloga. Ela ficou desesperada, porque ela sabia que o filho dela estava falando de morte. Desceram no playground do condomínio para jogar, acho que tênis. Lá o menino conheceu um outro garoto aqui da igreja. O garoto aqui da igreja convidou ele para ir numa célula. Em 2 semanas, o menino era outro. Com 1 mês, o garoto estava se batizando. Foi por Vida Vitoriosa.
Uma revolução aconteceu. Na escola só reclamação. Os professores desesperados com o garoto. A professora chamou a mãe e falou: o que houve aqui? Por quê? Teu filho é outro. O garoto, o desempenho na escola melhorou, as amizades melhoraram. Sexta-feira estava aqui na base. Toda sexta-feira ele está aqui na base. O Evangelho transforma. São milagres, são curas, são libertações. É gente que estava no caminho da opressão, sendo liberado pelo Espírito da alegria, o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Meus irmãos, Deus está fazendo coisas incríveis. Agora nós queremos apenas grandes coisas ou queremos viver grandes coisas? Você só quer um presente ou você quer ser presente? Deus não tem interesse em te dar presente se você não quer ser presente. Mas você só vai querer presente e ser presente se você for maduro espiritualmente. Porque crente, menino na fé, só quer presente. Não quer ser o presente. Não quer ser instrumento de Deus. Não quer promover transformação. Ele quer uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, um dinheiro melhor, uma viagem melhor, uma roupa melhor, os filhos melhor, casamento melhor. Ele quer tudo melhor, mas ele não quer promover a melhoria. Ele não quer que o poder de Deus passe por ele e chegue a alguém. Meninice espiritual. E quando a gente abre a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isto não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus.
pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são vãos. Meus amados, Deus quer te dar grandes coisas, mas Deus quer que você viva com Ele grandes coisas. Diga assim: Deus quer me dar grandes coisas, mas quer que eu viva grandes coisas. Quem está entendendo? Enquanto você não quiser viver, não queira ter. Enquanto você não quiser ser, não queira ter. Enquanto você não quiser fazer, não queira ter. Nossa relação com Deus não tem a ver com ter, tem a ver com ser, com fazer. O ter é uma consequência. Deus sabe o que você precisa. Mateus capítulo 6 diz: aqui, por que vocês estão aí ansiosos sobre o que vão vestir, sobre o que vão comer? Olha os pardais, eles têm comida todo dia, não falta nada. Será que vocês são menos importantes que os pardais? Olhem para os lírios do campo, as vestes deles são mais lindas do que qualquer veste humana, e o Senhor lhes concede isso. Por que vocês estão ansiosos? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado, diz a palavra de Deus. Nós precisamos mudar de fase, gente. Nós precisamos ser uma igreja que ama o Senhor sobre todas as coisas, uma igreja decidida a viver para Deus, uma igreja de gente que decidiu ver a palavra todos os dias, estudar a palavra todos os dias, reter a palavra todos os dias. Uma igreja de gente que não é neném. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, eu queria falar umas coisas para vocês, eu queria viver grandes coisas, mas não dá, vocês são criança, vocês são bebê. Eu queria dar grandes coisas, mas queria viver grandes coisas, mas não dá, vocês não acompanham. Vocês só querem bênção material, vocês só querem o basicão, vocês não querem experiência comigo, vocês não têm intimidade comigo, vocês não têm relacionamento comigo, diz o Espírito Santo a vocês. Igreja de Corinto, para de bobeira, para de palhaçada, acorda. Acorda, porque eu quero dar e fazer na vida de vocês algo maior, mas vocês têm que mudar de fase. Se você pegar um pedaço de carne, e ainda uma carninha de terceira, e der para um bebê comer, vai conseguir? Não vai ter nem dente, não consegue digerir. Se você der uma picanha maravilhosa para o bebê, não consegue morder, não consegue arrancar um pedaço. Mas é maravilhoso o pedaço de carne, para quem não é vegano. É maravilhoso, mas é muito criança. Se eu der uma Ferrari para um menino de 2 anos, vai saber usar? Mas a Ferrari custa 5 milhões, é linda, é maravilhosa. Nossa, ele tinha um carrinho igual, um carrinhozinho, agora é de verdade, mas tem 2 anos, como vai dirigir uma Ferrari? Não adianta o presente ser grandioso, se quem está recebendo não tem estrutura para usar. Quem está entendendo? Tem presente que se o céu te der, você vai ter, e você vai piorar o teu ser. Tem presente que se o céu te der, você vai ter,
mas você vai se acomodar e vai deixar de fazer o que Deus quer que você faça. Uma pessoa trabalhava tanto para Jesus, liderava a célula. Aí Deus abençoou, comprou uma casa de praia. Sabe o que aconteceu? Parou de trabalhar para Jesus, porque agora tem que ir para a minha casa de praia. Aquilo que era um presente, um mimo, para ter um tempo de descanso, para de tempos em tempos ir lá dar uma descansada, virou o quê? Virou um ídolo. Virou um ídolo. Toda semana agora tem que ir, toda semana tem que ir. Então virou um ídolo. Agora aquilo se tornou a coisa mais importante. E a pessoa então não entendeu que buscando primeiro o reino, as outras coisas vêm. Aquilo é um presente, é um mimo. Não é o foco. Será que você é imaturo espiritualmente? Será que você ainda é um pouco infantil espiritualmente? Eu não estou te julgando. Você que tem que responder. De 0 a 5, que nota você ganharia? A nota que você se dá qual é e qual é a nota que Deus te dá? Péssimo, ruim, mais ou menos, bom, excelente. Quem é você? Está arriscado você se dar um bom. Está arriscado você se dar um bom. E talvez Deus não te daria um bom, não. Porque você tem um potencial guardado. Você tem um talento guardado. Ontem um casal que estava com a vida acabada, eles me deram o nome de um irmão que foi instrumento na vida deles para pregar, ele está ali. As pessoas sabem a assinatura de quem foi instrumento na vida delas. Eles falaram, ó, graças ao fulano, o evangelho entrou na nossa vida. Eu falei, esse irmão aí evangeliza, se o cachorro passar, ele evangeliza, que ele não sabe se tem céu de cachorro, já sai evangelizando. Esse ama vidas. Ele evangeliza mesmo. E quando o teu DNA é de paixão por vidas, e você gera uma vida, sabe o que acontece? Vai com o teu DNA. O casal já aceitou multiplicar a célula, liderar a célula. Por quê? Porque tem herança. Gente apaixonada, gera gente apaixonada. Gente devagar gera inoperância. E gente murmuradora gera rebeldia. Quem é você? Quem é você? O reino de Deus conta com você para te dar grandes coisas, mas para você viver grandes coisas. Mas a pergunta é, qual o nível que você está? Qual é a postura que você tem? É paixão, é entrega ou é lerdeza, anonimato? Hoje eu vou no culto das 8h30, tomara que acabe logo, que eu tenho um churrasco. Veio cumprir obrigação, não veio para cultuar? Nada contra o churrasco, inclusive, estamos aí. Mas a pergunta é, que nível você está? Irmãos, no início dessa igreja, eu falava com todo mundo olho no olho, não tinha como você fugir. Ou você saía da igreja, ou você virava alguém apaixonado. Porque no início, eu não tinha alguém lá atrás, que eu não consigo nem ver o rosto direitinho. Eu olhava todo mundo no olho, eu olhava todo mundo de perto, e o coro comia, vamos lá, Deus está com a gente, vamos lá. O povo saía da igreja, apaixonado, convidando vidas, abrindo célula, trabalhando. A gente ia para restaurante,
Chegava no restaurante, as irmãs com a bolsa bonita tal, ia para restaurante, catava latinha. Porque eu fiz uma campanha de catar latinha para levantar dinheiro para a gente poder comprar uma casa para a igreja. Aí um dia alguém me falou assim: tu acha que tu vai comprar uma casa na Barra com latinha? E eu respondi: eu não compro uma casa na Barra com latinha, mas um Deus que vê esse bando de gente catando latinha, abençoe esse povo para ter uma casa. Uma paixão, um fogo, foi isso que nos trouxe até aqui, foi isso que fez a Atitude se tornar uma igreja de expansão e reconhecimento mundial. É isso que faz o Cefenai saber quem é a gente, que é uma das universidades mais conhecidas lá dos Estados Unidos. É isso que faz o Warren Roberts conhecer a gente, que é outra universidade extremamente conhecida dos Estados Unidos. Fazem contato comigo, querem fazer um evento aqui. É isso que faz o Rick Warren me mandar um convite para eu estar lá com ele, num evento lá, visitando um dos maiores revolucionários de igreja dos últimos 100 anos, Rick Warren. E eu estive lá no rancho dele, com um grupo pequeno de pastores, convivendo com ele durante 4 dias. Eles sabem quem somos nós. O mundo sabe quem somos nós. Foi isso que me levou para Abu Dhabi, para poder representar o Brasil num evento sobre liberdade religiosa no mundo em que cristãos morrem todos os dias. Sabe por que eu fui lá? Porque eles sabem quem é essa igreja. Mas será que nós vamos perder o que Deus nos deu? Será que nós vamos perder a nova fase que Deus quer nos levar? Pastor, eu estou até em dúvida se eu sou maduro ou não. Tá bom, deixa eu te ajudar. 4 marcas da imaturidade espiritual. 4 marcas no texto que a gente leu. Primeiro, carnalidade intensa. A pessoa que é imatura, ele está na igreja, ele sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas ele ainda é muito carnal. Olha o que diz o versículo 3, diz assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos? Muita gente na igreja não é muito carnal, muita gente na igreja não é espiritual, muita gente na igreja não tem a bondade que o Espírito dá, não tem a alegria que o Espírito dá, não tem a paz que o Espírito dá, ainda é muito tenso, vaidoso, malicioso, nervoso, ainda tem uns ranços do pecado muito arraigados na vida. Muitas pessoas acham que podem se dizer cristãos, evangélicos, e continuar vivendo uma vida de pecados, uma vida de erros, uma vida de mentiras, uma vida de vaidades, uma vida egocêntrica, uma vida de imoralidades, uma vida de pecado, uma vida de sexo fora do casamento. Ei! Você precisa ter a vida que o Espírito Santo espera. Pastor, onde é que está isso? É fácil. Efésios não, Gálatas, capítulo 5, versículo 18 a 24, tem a obra do Espírito e a obra da carne. É só você olhar onde que tu está mais perto. Vamos ler? Gálatas 5, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são: obra da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras,
pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia está dizendo, se você vive isso aqui, você não vai entrar no reino de Deus. Pastor, mas eu tenho um inimigo. Tá, mas como é que é isso? Não, é meu inimigo. Mas como que é isso? Não, essa pessoa não fala comigo. Eu não estou te perguntando se ela não fala com você. Eu estou te perguntando como é que é isso. Uma coisa é você ser uma pessoa de inimizades. Outra coisa é alguém não quer falar com você. Você talvez nem queira conviver, porque não dá, a pessoa fez uma coisa que é muito difícil para conviver, mas você perdoa no coração, você está em paz. Ou você vive o espírito de inimizade, que é primo do espírito de vingança. O mal dessa pessoa te faz bem. Saber que essa pessoa está sofrendo te faz bem. Ver uma derrota na vida do filho dessa pessoa te faz bem. Então, querido, você está mal. Porque uma coisa é uma pessoa que não quer falar contigo. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que têm uns posicionamentos políticos que não querem falar comigo. Se perguntar para eles, vão dizer que eu sou terrível. Mas eu não tenho nada, nenhuma afronta direta a eles. Eu não durmo pensando neles e não acordo sonhando em matá-los. Não. Eu estou de boa, vivendo a minha vida. Mas viram um vídeo meu, não gostaram de mim. Isso é diferente. Estou dizendo o quanto você vive a alimentação de uma inimizade, a alimentação do espírito de vingança, o ódio, o quanto você vive uma vida impura, o quanto você está vendo séries impuras, o quanto você está arraigado na internet em coisas impuras, o quanto o seu linguajar é impuro. Um dia desse eu fui num futebol, tinham vários pastores e tal, mas tinha um cara, o cara começou a soltar palavrão. Falei, cara, quem é esse cara? Na minha cabeça ele não pode ser evangélico, não devia ser mesmo. Mas o cara no ambiente, tinha vários pastores, o cara soltando palavrão, é um cara sem noção. Me deu uma entrada dura, quase quebra a minha perna. Olhei para ele era tão forte que o Espírito Santo falou, não fala nada. Me deu uma entrada aqui, olhei e falei, forte demais, vou falar nada não. Irmãos, quem é você? Você é generoso? Você é generoso mesmo? Não, tem que ver lá em casa, minha mulher, meus filhos. Você é generoso? Se não der para filho e mulher, você é diabo. Se não der para sua família, você é demônio. Você é generoso? Ou você é uma pessoa que não dá nada a ninguém? Às vezes você tem um bloqueio, você é pão duro. Você sabia que presente é um dos melhores instrumentos para abertura de portas? Um presente te abre uma porta. Tem porta que você nunca abriu, porque você não conhece ainda um princípio bíblico da generosidade. Não estou falando de valor, ser valioso. Às vezes não tem grande preço, mas tem significado. Dá uma olhada aí depois, Provérbios 18, 16, para você ver o que diz.
aquele que dá presente terá a oportunidade de chegar à mesa dos reis. A Bíblia está te dando o caminho. O pão duro se lasca, e tem que se lascar mesmo, porque ele está fora da palavra. Olha aí, ó. Olha aí, ó, Deus concordando. Quem está entendendo? Uma vez, uma pessoa queria doar umas coisas. Aí mandei buscar, doar para pessoas carentes. Cara, só tinha coisa ruim. Eu não sou também tão bonzinho assim. Me deu a vontade de devolver? Cara, tu quer dar coisa ruim? Não, ó, engordei um pouco, tal, camisa novinha, legal, vai abençoar alguém. Tá bom. Ó, pô, o negócio tá rasgado, tu quer dar para alguém? Tem gente que eu vou te falar. Ah, pastor, tem um móvel aqui, a igreja não quer não. Pô, o cara não quer pagar para tirar da casa dele aquele móvel horrível. Mandei lá olhar, cheguei lá, rapaz, pensa num negócio horrível. O cara queria que a igreja pagasse para tirar da casa dele, só pode ser. Quem está entendendo? Qual é o teu nível de amor, de bondade? Dá uma olhada no texto. Gálatas capítulo 5 continua dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Queridos, tem muita gente carnal aí do nosso meio, que não é espiritual, que não é sensível, que não é bondoso, que não é amoroso, que não é perdoador, que não é carinhoso, que não foge do mal. Tiver um desfile de moças muito bonitas de biquíni, passando, o homem, se ele estiver ali, eu olhar, ele vai ser atraído. Então o que ele tem que fazer? Fugir. Não foi o que José fez? Você foge da oportunidade? Não, procura. Ah, vou dar uma carona para minha amiga no trabalho. Pô, tu vai dar carona para amiga, essa amiga aí? Tua mulher concorda? Não, então não dá carona. Porque você está criando uma brecha, uma oportunidade. Isso vai acabar mal. Você foge do pecado, você tem uma vida pura, ou pelo menos você luta para ter. Quem são os seus melhores amigos? Ah, o meu melhor amigo, ele tem uma amante, o meu outro melhor amigo vende droga, outro, pô, cara, que o teu amigo, cara. Teu melhor irmão, não, que ele é meu brother, meu irmão, pastor, meu irmão. O cara falou para mim isso uma vez: pastor, tem aí, ele quer vender para a igreja um negócio, tal. O cara é meu irmão. Cara, quando eu conheci o tal do meu irmão dele, Jesus, não falei nada, deu vontade de chamar o irmão, falei: cara, se esse cara é o teu irmãozão mesmo, tu é coisa ruim. Mas não falei. Meu irmão, aí, fechamento. Quando fala assim é bandido. Quem está entendendo? Com quem que você anda, cara? Qual é o teu lingajar? Qual o ambiente que você vai? Crente menino, a Bíblia diz, é carnal. Pessoa espiritual separa tempo para orar. Pessoa espiritual separa tempo para orar. Pessoa espiritual é sensível à dor dos outros. A pessoa espiritual quer apoiar a obra de Deus. A pessoa espiritual não tem dificuldade de tirar do seu bolso para a obra de Deus, porque ele sabe que tudo vem de Deus, ele confia no Senhor. A pessoa espiritual trabalha na igreja e não é mimizento não. Pô, ninguém me elogiou. Ah, o pastor não falou comigo. Ah, não, ele faz para Deus. Ele paga o preço, ele sabe o valor do sacrifício, ele reconhece o sacrifício de Cristo na cruz por ele.
Uma pessoa espiritual, ela ama vidas, ela está convidando pessoas para a igreja o tempo inteiro, ela quer transformar os corações, ela quer mudar a vida das pessoas. Quando ela vê um batismo na igreja, como vamos ter hoje 11 horas, ela vibra, ela é apaixonada por Deus, ela sabe o que é espírito de honra, palavra falada aqui do púlpito, palavra seguida. Não porque ninguém aqui é manipulado não, porque se é a verdade de Deus, então eu vou obedecer, porque sem lealdade nenhum exército ganha uma batalha. Se o soldado fizer do jeito dele, o cabo do jeito dele, o tenente do jeito dele, o capitão do jeito dele, morre todo mundo. Nós temos que ter mais espírito de honra, de lealdade, respeitar o líder de célula, o supervisor de célula, respeitar o pastor de rede, respeitar o líder do ministério, respeitar o coordenador de uma área da igreja. Todo mundo se aliançado, o espírito de honra, um honrando o outro, um valorizando o outro. Nós temos que ter mais linguagem positiva na boca. Nós temos que falar assim, ó, aqui ó, tira foto com as 3 aqui, porque elas vão ficar famosas, elas amam vidas, elas são cheias do Espírito Santo, elas amam pessoas, elas querem mudar o mundo para Jesus. Se vocês não são isso, vocês falam, agora eu vou ter que ser. Por quê? Porque a palavra profética pega a gente. Se a pessoa é, ela toma posse. Se ela não é, ela fala, meu irmão, eu tomo posse também. Eu agora vou ter que ser. Porque eu não acreditava que era isso, mas ele vê isso em mim. Se ele vê, eu posso tentar. Você tem que chegar para o seu auxiliar de célula e falar para ele, meu irmão, ninguém te segura, você vai ter 50 células em 2, 3 anos no máximo, Deus vai fazer uma revolução através da tua vida, vai se converter um bilionário aí, que vai construir um monte de igreja pelo mundo afora, por tua causa. Deus vai te usar para algo escandaloso, ei, Deus é contigo. Nós temos que liberar a palavra, quem é do Espírito tem palavra profética, quem não é do Espírito tem murmuração e chateação para poder azucrinar minha vida. Você precisa ser espiritual. Segunda característica de alguém que é imaturo espiritualmente, é vulnerável ao discurso do mundo. Versículo 3 vai dizer assim: e andam segundo os padrões humanos. Andam segundo os padrões humanos. Sabe quem é a pessoa imatura? É a pessoa que ouve o discurso maldito do mundo e acredita. Nasce homossexual, nasce trans, não tem mais homem nem mulher. A droga tinha que legalizar, a polícia tem que ficar sem arma, tem que apoiar os caras que matam o povo judeu. A gente vai escutando essas atrocidades o tempo inteiro aí, e tem gente que está aplaudindo. Tá certo, não pode ter impeachment de ministro do Supremo não. Caducou a lei. Então pode ter impeachment de presidente, mas de ministro do Supremo não. A mesma lei que diz que pode ter de presidente, agora um ministro disse que não pode ter de ministro do Supremo. Que mundo é esse? Não estou falando mal do Supremo não, estou falando mal disso, dessa decisão. Pode ser de mim, não tem. E tem muita gente aplaudindo. Aí vem um comunista, jornalista, chamado Fernando Gabeira, e fala assim: tem gente aplaudindo quem está salvando a democracia. Eu quero saber quem vai nos salvar dos nossos salvadores. O Brasil indo para o buraco,
indo para uma ditadura do judiciário, e tem um monte de gente de bobeira. Nem orar você está orando. Estou te pedindo para fazer nada, só estou perguntando se você está orando pelo seu país. Um monte de criança espiritual que não consegue discernir o rumo de uma nação. Gente, nós temos que orar. Nós temos que parar de acreditar no que a imprensa diz. A imprensa está toda tomada. Eles são comprados por cachês muito altos. Então nem aí para a vida da gente, nem para a sociedade, nem para a nossa família. Acorda. A grande mídia está vendida. A grande mídia quer acabar com a família. Por quê? Porque famílias destruídas são mais fáceis as pessoas de serem manipuladas. Jovens que não têm em seus pais referência serão mais facilmente manipulados pelo Estado. Isso é uma teoria marxista, isso é uma teoria comunista, isso já se provou verdadeiro e está dando certo. Por isso que a criança entra lá, uma criança de 16 anos na universidade, entra a garota toda bonitinha, tu volta lá 6 meses, ela está esquisita, tu volta um ano depois, tu não sabe o que é aquilo. Tu não sabe o que é aquilo, porque rapou de um lado, botou vermelho do outro, botou um monte de piercing na língua, pendurou no nariz. Fala, cara, o que é isso aí? Não estou meio em dúvida. Mundo louco, pô. Mundo louco. Ei, você está acreditando no mundo? Ah, tua mulher está te azucrinando. Ah, é? Irmão, você merece ser feliz. Psicólogo fraco, psicólogo que fala essa frase é idiota. Você merece ser feliz. Você acha que destruiu a família é merecer ser feliz? Palhaçada é essa? Abre mão de um casamento, 3 filhos, vai ser feliz. Muito fácil, parabéns. Quem vai segurar a rebordosa depois? Tem hora que não tem jeito, eu não estou julgando ninguém não. Tem hora que não tem jeito, mas calma aí, simplificar assim, você tem direito à sua felicidade, tipo assim, jogo fora todo mundo que estiver me criando um problema hoje, e eu vou ser feliz? Não, porque eu não jogo fora o bebê com a água do banho, eu jogo a água do banho, o bebê não, mas o bebê estava fedido, estava sujo, tinha feito caquinha, estava fedendo. Eu dou um banho, a água está suja, eu jogo fora a água, o bebê fica. Eu tenho que jogar fora as coisas nocivas do meu casamento, mas o casamento tem que ficar. Eu tenho que jogar fora o relacionamento ruim com meu filho, mas o filho tem que ficar. Eu tenho que jogar fora o relacionamento ruim que eu tenho na igreja, mas a igreja, a fé, o irmão tem que ficar. Senão eu jogo fora uma coisa que eu não posso. Terceira coisa que mostra imaturidade, falta de compromisso eclesiástico. Olha o versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? A igreja é dividida. Eu sou discípulo do Apolo, eu sou da rede azul, eu sou da rede amarela, eu sou da rede branca, eu sou do ministério de família, eu sou da base, aí eu sou do ministério da recepção. Caramba, é uma família só. Gente imatura, não brigando pelo time, brigando pela parte. Você briga pela igreja, você luta pela igreja, você ama a igreja, você trabalha na igreja, você se envolve com a igreja, você convida a gente para vir para a igreja, você torce por todos os ministérios, ou você eu só um pedaço, não, eu só olho o ministério tal da igreja, os outros que se dane. Ei, imaturidade. Em último lugar, o texto mostra que imaturidade espiritual é ter muita expectativa terrena e desvalorizar a recompensa eterna. No versículo 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo
com o seu próprio trabalho. A Bíblia diz que quando você trabalha para o Senhor, quando você lidera a célula, quando você visita alguém, quando você convida alguém para ir na igreja, quando você passa com o seu carro, pega alguém para um culto, quando você paga o Vida Vitoriosa para mandar alguém para o Vida Vitoriosa, quando você se esforça para discipular alguém, quando você abre mão do seu tempo para ir lá no hospital, para visitar uma pessoa, quando você passa uma madrugada inteira aconselhando um casal para eles não se separarem, a Bíblia diz que Deus vai te recompensar. Tudo que você faz para Deus, aqui ó, a contabilidade de Josué pode não registrar, a contabilidade de alguém aqui na igreja pode não pegar, mas o céu não falha. Tudo que você faz para Deus, Deus está registrando. E a Bíblia diz claramente, o próprio Senhor Jesus, que tudo que a gente faz para Deus já vai gerar recompensas terrenas, mas vai gerar muito mais recompensas eternas. Existe uma palavra na Bíblia, galardão. A Bíblia diz que Deus é o nosso galardoador. O que é o galardão? Tudo que eu faço para Deus é contabilizado. E tudo que eu faço para Deus, de alguma maneira, tem alguma remuneração, tem alguma recompensa eterna. É um estado de gozo eterno, é um estado de alegria eterna. Como funciona o galardão? A gente não sabe. Mas um cara que passou raspando para chegar no céu, não vai ter o mesmo tratamento que um Paulo que deu a vida para que o Evangelho chegasse até você e a mim. A Bíblia diz que cada um receberá segundo a sua obra. Meritocracia, amigo. O seu nível de paixão acompanhado de uma prática que mostra uma paixão verdadeira. Porque paixão de boca não resolve. É o marido que fala, eu sou apaixonado por você, mas briga, mas grita, mas trai, mas bate. Que amor é esse? Discurso bonito, prática mostra o contrário. O galardão, ele é fruto da vida baseada num discurso, mas uma vida consistente com o discurso. Eu digo que ama a Deus, então eu trabalho para esse Deus. Eu digo que amo a Deus, eu dou o meu melhor para Deus. Gente, eu queria pedir uma coisa a você. 2026, abre uma célula. Segundo, para de faltar culto por causa de palhaçada. Dia de ceia não cabe ninguém aqui. Ué, dia de ceia, o dia da ceia. Então se no dia da ceia está cheio, por que no outro dia não está tão cheio assim? Sinal que tem gente que só vem no dia da ceia. Terceiro, você está em célula? Cara, pelo amor de Deus, se deixa ser cuidado e ajuda a cuidar de alguém, seja família. Fora da célula, você vem ao culto e você vai embora e ninguém sabe se você está com um problema, ninguém ora por você, ninguém sabe como está sendo o seu dia a dia. Não é justo isso. Nós queremos amar e relacionarmos com você. Nós somos uma família, você não pode viver sozinho. Vai para a célula. Mais um pedido, faz o Vida Vitoriosa. Vida Vitoriosa faz diferença na vida da gente. É um final de semana marcante. Você já fez Vida Vitoriosa? Quem já fez aqui? Olha quanta gente já fez. Quantos ainda não fizeram? Levanta a mão, levanta a mão. Pode levantar, não vou xingar não. Levanta a mão. Viu? Legal, pode baixar. Não vou xingar, prometo. Gente, vocês que não fizeram vida, façam. Pastor, mas tem um valor, tem. Infelizmente, a gente paga para o sítio um valor alto. A gente não teve dinheiro para fazer tudo que a gente faz e ainda construir o nosso sítio inteiro. A gente tem um campo de futebol lá, a gente tem agora 2 quadras de beach tênis, nós estamos terminando a churrasqueira, nós temos vestiário, mas falta fazer
a área de culto, e eu não queria pequena, eu queria para 800 pessoas. Aí eu tenho que fazer uma área de restaurante, e eu tenho que fazer os dormitórios, pelo menos um prédio com uns 100 apartamentos, que a gente possa colocar pelo menos 3 pessoas por apartamento, mais ou menos isso. Então, é um dinheirão. Talvez algum empresário aqui fala: pastor, o templo eu construo. Entra para a história. O templo do centro de treinamento da igreja é feito por você. Quem sabe? Quem sabe você não quer fazer essa história? Nós teremos uma plaquinha de gratidão lá para todo mundo orar por você. Mas eu não consigo fazer o ginásio, a obra missionária, mais lá o nosso sítio, mais pagar o terreno, tudo ao mesmo tempo. Já é muita coisa, não é não? Já é muita coisa. Mas de repente um milagre está aqui hoje. Querido, faz o Vida Vitoriosa, dá um jeito. Se o problema é dinheiro, fala na sua célula: pô, não, eu estou meio apertado ainda. A gente vende pipoca para ajudar quem não pode ir, para tentar ajudar pessoas que estão mais apertadas. Por isso que a gente vende pipoca ali na porta. Por isso que eu peço: não compre nada ali fora. Seja o motivo que for, não compre nada do portão ali para fora. Estou te pedindo. Porque senão daqui a pouco eu tenho 20 pessoas vendendo coisa ali fora. Vai ficar ruim para mim. Porque o vizinho reclama comigo. Estavam vendendo pastel lá um tempo atrás, o vizinho reclamou. É um condomínio chique. Aí por causa da igreja, gente vendendo pipoca, gente vendendo pastel, gente vendendo docinho, gente vendendo... Queima o filme da igreja, gente. Queima o filme da igreja. Então assim, não compra nada ali fora. Ali não é lugar de venda, porque está na porta dos outros, está na porta do condomínio. Virou a feira o condomínio do cara. Ele fica chateado. Faz sentido ou não faz? Eu tenho que me colocar no lugar do outro, pô. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Entendeu? Então, mas vai para o Vida Vitoriosa. Seja líder de célula, vá para a célula, depois seja líder de célula, faz o Vida Vitoriosa, não falta culto, e começa a ler Bíblia e orar todo dia. Acordou de manhã, despertou, primeira coisa, lê Bíblia e ora, e faz o manhã com Deus, logo de manhã. Se você vai ler a Bíblia depois mais, amém, mas pelo menos você leu ali 10, 15, 20 minutinhos, você já fez um devocional, você já começou o dia na presença de Deus. Faz isso. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.